O Boeing 737-8E, operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, era uma nova variante, que apresentava desempenho relativamente melhor em pistas curtas. 19. Ele voou pela primeira vez em 22 de agosto de 2006 e foi entregue à Gol em 12 de setembro daquele mesmo ano, menos de 3 semanas antes do acidente. 20. A aeronave, com capacidade para 186 passageiros, partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, a 29 de setembro de 2006 às 15h35 BRT, 18h35 UTC, com destino ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e uma escala prevista no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. 9. Havia 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo da aeronave. 21. A tripulação era composta pelo comandante Décio Chaves Júnior, o primeiro oficial Thiago Jordão Cruz e 4 comissários de bordo. O comandante, que também era instrutor de voo do Boeing 737, tinha 15.498 horas de voo, sendo 13.521 horas em Boeing 737. O primeiro oficial tinha 3.981 horas de voo, sendo 3.081 horas em Boeing 737. 9. Estavam a bordo da aeronave 6 americanos, 3 colombianos, 4 franceses, 10 argentinos, 3 australianos, 2 sul-africanos, 5 mexicanos, 4 venezuelanos, 1 japonês, 2 portugueses, 3 canadenses e outros 111 passageiros, junto com os 6 membros da tripulação, que eram brasileiros. O Embraer Legacy 600, operado pela Celaire, registrado N600XL, recém-fabricado pela Embraer, estava em voo de inauguração, partindo da fábrica da Embraer no aeroporto de São José dos Campos para o Aeroporto Internacional de Miami. A aeronave decolou às 14h51 BRT, 17h51 UTC, e estava a caminho de Manaus, onde faria uma escala para reabastecimento, antes de prosseguir para o destino final. 9. A tripulação do Legacy era formada pelo comandante José Plepor e pelo primeiro oficial Jean Paul Paladino, ambos norte-americanos. 23. 24. O comandante era piloto comercial há 20 anos e acumulava até então um total de 9.388 horas de voo, sendo 5 horas no Legacy 600. O primeiro oficial era piloto comercial há uma década e acumulava mais de 6.400 horas de voo, sendo 317 horas como capitão de Embraer I.R.J.145 e I.R.J.135 para American Eagle. Ele também serviu como primeiro oficial para American Airlines, pilotando aviões como o MD-82 e Boeing 737-800 entre os Estados Unidos e o Canadá. Ambos os pilotos estavam legalmente habilitados para pilotar o Legacy. 9. Pouco antes das 17 BRT, 20 UTC, o Boeing 737 e o Legacy colidiram a uma altitude de 37.000 pés, cerca de 11.000 metros, próximo à cidade de Matupá, a 750 quilômetros a sudeste de Manaus. 29. 30. O inglete esquerdo do Legacy cortou cerca de metade da asa esquerda da aeronave da Gol. Isso fez com que o Boeing 737 perdesse sustentação, o que rapidamente levou a aeronave a cair e colidir com uma área de densa floresta tropical, a 200 quilômetros a leste do município de Peixoto de Azevedo. 31. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo morreram e a aeronave foi destruída, com os destroços espalhados ao redor do local do acidente. 32. Apesar de sofrer sérios danos ao estabilizador horizontal e ao inglete esquerdo, o Legacy continuou em voo, embora o seu piloto automático tenha sido desligado, o que exigiu uma quantidade incomum de força no manche para manter a aeronave estabilizada. 33. 34. Com a ajuda de retransmissão de rádio de um Boeing 747 da Polar Air Cargo que sobrevoava a área no momento, a tripulação do Legacy pousou o jato na base aérea do Cachimbo, parte do campo de provas Brigadeiro Veloso, um grande complexo militar da Força Aérea Brasileira, localizado a cerca de 160 quilômetros de distância do ponto onde ocorreu a colisão. 34. 35. O passageiro e jornalista Joe Sharkey descreveu sua experiência a bordo do Legacy em um artigo para o The New York Times, intitulado Colliding with the ATAT 37,000 Feet and Wing, apresentado em 1 de outubro de 2006. 23.